eleições de 2022. Ih, uma propaganda eleitoral. Eita, mais uma notícia das eleições. Gente, não tem como fugir desse assunto. Ele foi diretor do FBI, vem para o Ceará pra acabar com o crime. Prendeu Saddam Hussein, é o agente especial Jorge Pirou. Jorge Pirou. Do nada. Não tem como negar que essa música gruda na cabeça. Uma pena que a letra esconde um pequenino detalhe. Capitão Wagner, candidato ao governo do Ceará pela União Brasil, tem usado as suas redes para ostentar uma parceria com o FBI e com o ex-agente da Polícia Federal Americana, Jorge Pirou. Na campanha, o próprio Pirou declara sua participação no governo em caso de vitória e promete, entre aspas, instalar no Ceará o maior escritório de inteligência contra o crime do país. Esse alarde e divulgação transformou Jorge Pirou no garoto propaganda de Capitão Wagner, mas acontece que desde julho ele sequer trabalha no FBI. Fato que a campanha faz questão de deixar baixo e esconder dos eleitores. Na reportagem de Nayara Felizardo, você vai ver que o ícone da campanha de Capitão Wagner pediu aposentadoria após interferir indevidamente numa investigação de um delegado na Flórida. Para saber o final desse filme, é só entrar na Intercept. A cada pesquisa que sai, mais o cerco para a campanha de Jair Bolsonaro se fecha. Ele pode ser o primeiro presidente da República a perder a reeleição, e talvez já no primeiro turno. Isso mostra que a estratégia do Centrão de tentar montar uma persona nova para Bolsonaro não colou. A ideia era vendê-lo como um político de direita liberal, mas mesmo que Bolsonaro tente, o que ele quase não faz, ele não consegue deixar de ser Bolsonaro. Os repórteres Rafael Moro Martins e Guilherme Maziero acompanharam eventos de campanha de Bolsonaro e viram que mesmo com as investidas do Centrão, Bolsonaro só consegue se comunicar dentro do seu curral eleitoral. Para ler o texto na íntegra, basta acessar o Intercept. Depois de 580 dias de prisão, somados a mais um ano isolado por causa da pandemia, Lula retomou a vida pública com uma nova postura nos bastidores. Enquanto vivia essa espécie de semi-ostracismo obrigatório, Lula não podia tomar decisões políticas por conta própria. E agora, de volta ao controle, ele está mais centralizador do que nunca, o que preocupa os aliados do PT. É o que conta a reportagem de Ricardo Galhardo. Aqui vão dois exemplos. O primeiro é que o papel de Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, anda esvaziado. De acordo com a hierarquia do partido, Hoffmann é coordenadora geral da campanha. O segundo exemplo é de que alguns aliados do PT atribuem ao personalismo de Lula os deslizes verbais que marcaram o início da corrida eleitoral e colocaram a equipe em alerta máximo. Ricardo Galhardo é o repórter que acompanha de perto a campanha de Lula. Então, entra no Intercept para ler a matéria completa e saber mais sobre os bastidores da coordenação da campanha do PT. Véspera de eleição e você ainda nessa agonia de tentar entender como a extrema-direita cativa tantas pessoas? Peraí, vou te ajudar. Segundo o semiólogo Paolo De Muro, existe uma dimensão afetiva e encantadora da comunicação política que é bastante explorada por Bolsonaro. Tudo começa pela imagem de, entre aspas, homem comum, próximo às pessoas, que usa até camisa de time. Em paralelo ao Bolsonaro, que aparece como alguém que se opõe ao sistema político e se torna um herói por sobreviver a um ataque. Um herói acessível, que faz lives diretamente do hospital. Mas a tática tá perdendo a força. O vídeo de Bolsonaro todo sujo de farofa enquanto come não surte mais o mesmo efeito de humildade diante dos escândalos políticos do presidente e sua família. Esses são só alguns exemplos. Ainda há muito mais a se observar sobre essas estratégias. Nossa colunista Fabiana Moraes escreveu sobre o livro Um Bufão no Poder e como a extrema-direita redesenhou a comunicação política. Leia o texto completo no Intercept. O iFood está tentando emplacar um projeto de lei com um objetivo claro:
criar uma nova categoria de trabalho para suprimir direitos de quem trabalha com aplicativos. Prestador de serviço independente não teria benefícios da CLT, como 13º salário, férias remuneradas ou FGTS. A nova categoria profissional se aproxima do MEI, mas conta apenas com benefícios previdenciários, como aposentadoria ou afastamento por doença. Afinal, quem se beneficia com uma iniciativa dessas? Ao fazer com que a relação com seus entregadores seja comercial e não de trabalho, o iFood se protege em casos de eventuais ações trabalhistas. Essa ofensiva foi lançada na surdina e divide um movimento de entregadores, que o iFood quer que apoie a proposta. Ela foi entregue à deputada Luísa Canziani, candidata à reeleição pelo PSD. A reportagem escrita por Paulo Vitor Ribeiro e Vitor Silva já está no nosso site. Leia com atenção. Chegamos ao último episódio do Papo Reto, a série de entrevistas com artistas periféricos aqui do TIB. E o repórter Paulo Vitor Ribeiro conversou com um dos principais nomes do funk do Rio de Janeiro, o DJ Renan da Penha. Em um papo sobre a criminalização do ritmo, Renan explica o papel de sustento familiar que os bailes funk têm na favela e como o Estado age para associar a cultura periférica ao crime. Pô, coloquei 25 mil pessoas dentro da favela. Então tu imagina como a economia daquela favela ali girou. Mas eles não pensam, tipo assim, no morador, na titia da barraca ali. Eles só pensam tráfico, tráfico, tráfico. Tipo, eles não fazem nada pra mudar. Até onde eu saiba, não tem uma fábrica da Taurus ou nem de uma outra arma dentro do Complexo da Penha ou de uma outra favela. E onde você vai assistir esse episódio e os outros da série Papo Reto? No canal do TIB, lá no YouTube. Estamos a poucas horas do primeiro turno das eleições e a nossa cobertura está a mil. Além de todas as reportagens, newsletters, colunas e dos programas que nós fizemos nos últimos meses, essa semana teremos algumas edições especiais para comentar os resultados das urnas. E olha, as eleições não acabam amanhã. Analistas calculam que mais de 10 estados têm chances de segundo turno para governador. Nossa cobertura eleitoral vai seguir firme até a contagem da última urna. E você sabe, não temos anunciantes, precisamos de você. Se quiser apoiar com qualquer valor, acesse theintercept.com/ajude e colabore com o trabalho do Intercept. Gente, lembra da mão na consciência que eu falei no final do resumo passado? Então, eu não vou mentir o quão nervosa eu estou sobre a aproximação das eleições. Se você assistiu esse resumo até o final, faz um favor, não deixa de votar, gente. Até sábado que vem.